Eu acho que você tocou no ponto principal. O problema não é você, assim, realmente criaram esse abismo e eles fazem muito isso e estão fazendo cada vez mais isso. Não é questão de direita e esquerda, já virou extrema direita e esquerda. Então, assim, é uma comunicação... Neoliberal. Já é ultra neoliberal. Ultra extrema neoliberal e tal. Aí a minha pergunta é, a internet está para todos. Falta à direita, o pessoal que se associa às ideias da liberdade, não sei se é profissionalizar, a gente melhorar nisso, o que seria a saída? Então, eu tenho uma boa opinião sobre esse assunto, que eu, inclusive, acho que isso tem tudo a ver com o aumento da própria direita, né? Ou de pessoas que são favoráveis ao conservadorismo, ao próprio crescimento do catolicismo depois de muitos anos, né? Apareceu um pessoal, assim como a gente, aqui na Mises, apareceu o Students for Liberty e apareceu até o Brasil Paralelo. E esse pessoal sabia fazer marketing também. Por exemplo, eu não sei se você chegou a assistir o filme que eles lançaram, né? Sim, Oficina do Diabo. Isso. Cara, assim, ele é um filme extremamente simbólico, cheio de semióticas, né? E o que eu achei mais interessante? Ele tá, assim, coalhado de coisas que teoricamente são científicas, mas explicadas numa narrativa, num teatrinho, numa novelinha, numa historinha. Todo mundo se vê, de alguma forma, todo mundo se vê em algum momento daquele filme, em algum espaço. Todo mundo se vê ali, olha ali naquele momento e reflete na própria vida. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu lembro que eu assistia bastante, eu assistia todos aqueles que a Lara fazia, né, que eram as conversas paralelas, assistia do Hélio, assistia todas. E sempre eu achava bacana, porque, por exemplo, eu assisti uma vez que eu falava, imagina, que loucura. Mulher teve 11 filhos, eu falava, misericórdia. 11? 11. Eu fui entender a lógica por trás. E realmente o que eu acho bacana é porque eles fazem de uma forma que te faz pensar um pouco. Porque o que eu percebo muito, as pessoas, a gente discutia esses dias aqui na mesa de família, né? Minha mãe lá, mas ela é muito religiosa lá, mas eu sou contra armas, eu sou contra armas, eu sou contra armas. Blá, blá. Falei, não, tudo bem, eu sei, eu também não costumo, não é a coisa que eu mais gosto do mundo, você me dá de presente, não quero de aniversário, não é isso. Mas o que nós estamos discutindo é, aonde proibiu, aumentou. Isso é uma estatística, nós não estamos dando opinião aqui, vamos discutir primeiro a estatística. A senhora não quer que diminui? Quero. Então a senhora tem que apoiar o que diminui. Aí quando a gente consegue conversar com a pessoa com racionalidade, chamar ela para a realidade, a gente consegue fazer ela ouvir. E qual que é o nosso maior problema? A gente já chega palestrando. Tem uma técnica da comunicação que eu aprendi na faculdade, que é assim, a primeira coisa que você faz é se aproximar do seu divergente. Então, por exemplo, se eu vou conversar com meu marido e nós estamos brigados, né? A primeira coisa que eu preciso dizer para ele é algo que faça ele lembrar que nós somos um só. Então eu já chego e digo, olha, eu e você somos casados, nós queremos o bem do nosso casamento. Eu sei que você também quer o bem do nosso casamento, mas de alguma forma um pouco diferente, né? Então eu queria que você me ouvisse e eu também estou aqui para te ouvir. Essa simples frase já faz com que ele pense, é mesmo? Nós estamos do mesmo lado. Se eu tenho um cara que tem uma visão política diferente da minha, chego pra esse cara e falo, olha, eu sei que você quer o melhor pro Brasil, eu também. Só que às vezes a maneira que a gente tá colocando aqui, talvez a gente não esteja se ouvindo. E talvez seja isso que esteja faltando, porque o nosso país merece. E eu sei que você quer isso, eu também quero. O cara fala, eu quero. E eles falam que faziam isso muito, eu aprendi isso, que eles fizeram isso há muito tempo atrás, numa política que teve da época de vacinas, mas não essa vacina da Covid. Umas vacinas, uma época que falou que vacina dava autismo, espalhou uns mitos relacionados à vacina, inclusive os próprios médicos desmentiram, então. E aí os professores chamavam os pais e falavam, estamos aqui, começava assim, pelo bem das nossas crianças. A frase começava assim. Então, a chance da gente conseguir ganhar um debate, ou pelo menos ser ouvido, essa chance é grande. Fora que a gente derruba o efeito Duncan Kane, que é aquele, quanto menos eu sei, mais eu acho que eu sei. Que a maior parte das pessoas é o leitor de manchete, ele lê o que está na manchete, mas ele não conhece em profundidade. Geralmente, o especialista, ele consegue te ouvir melhor, porque o especialista é cheio de dúvidas. O cara que leu um pouquinho ali, o pouquinho que ele entendeu, ele acha que ele é esperto, ele acha que ele sabe. E aí, se você já entra nele palestrando algo contra ele, ele vai querer provar pra você que ele sabe. E é o que a gente faz muito na internet, a gente vai lá e quer
a gente vai pro debate, eu vou detonar, não sei o quê. Eu já vi liberal se lascar desse jeito. Falou assim, eu vou lá pro debate que eu vou detonar o cara. E aí acaba que ele é engolido pelo esquerdista, porque... E se você for parar para pensar, é assim, o que o esquerdista gosta muito de fazer? Eu detesto coletivismos. Mas vamos e convenhamos, todos nós somos seres humanos, nós temos coisas que nos unem. Por exemplo, eu sou uma mulher, você é um homem. Mas, por exemplo, nós dois somos aqui de Goiânia, por exemplo. Então a gente começa a falar sobre um bairro de Goiânia, alguma coisa de Goiânia, de repente nos conectamos. Eu dou muito esse conselho para os meus médicos. Eu falo, olha, o médico por si só ele já é um mito, de alguém que conhece algo, do doutor e tal. Então mostra para as pessoas que você também é mãe, que você também é esposa. Olha, quando eu tive os meus filhos, sabe? Minha gestação, blá, blá, blá. Conte de você, conte das suas dificuldades. Para quê? Para que, de alguma forma, entenda, não é fragilidade, é vulnerabilidade, que é algo estratégico. Então é assim, para que você se conecte com essa pessoa. Então, eu geralmente, todo discurso que eu tenho, todos os discursos que eu tenho com feministas, todos os discursos, né, que eu tenho com feministas, eu falo, olha, eu não posso negar que realmente, né, o movimento feminista, né, de muitas mulheres, assim, a essência, né, a intenção, ela foi muito boa, a intenção. Só que, infelizmente, ele foi patrocinado por homens, né, por exemplo, direito de votar, ele foi dado por um homem, né, só que não se fala isso. E eu falo, e o que eu acho mais ruim é porque ele nos deu uma ideia errada de competição. Então, por exemplo, eu não tenho nem... Eu tenho certeza que você também concorda comigo que a gente faz tudo muito melhor, a gente cuida de criança, e é verdade, a gente é muito multitarefa. Você cuida de menino, lava a louça, faz o que, atende telefone, o homem nesse ponto ele é focado, e é só uma coisa biológica, né? Você fala, é lógico que a gente dá conta de fazer, né? Mas, vamos e convenhamos, não seria muito melhor, né, se a gente unisse os nossos potenciais? Por exemplo, eu sou boa eu escrevo bem, né? Você é um bom economista. A gente se junta e monta um time. Ao invés da gente querer competir um com o outro, sabendo que temos habilidades que são, na verdade, complementares. E é isso que eu não gosto. Eu acho que isso é ruim. Pronto, eu já usei um argumento que a pessoa vai tender a concordar. Os 2 primeiros argumentos que ela concordou, ela já está pronta para aceitar os próximos, porque ela tem a falsa ideia de que a gente pensa igual. Só que a gente não pensa isso, por quê? Porque a gente também tem emoção. Então, na hora que a pessoa fala uma estupidez, você fala, mas não é possível. Em que planeta que essa pessoa... Um dia eu tava no salão fazendo, minha mulher tava falando assim, graças a Deus, né, no governo Lula, tudo melhorou, né, o preço do combustível. Eu falei, onde a senhora tá abastecendo para eu ir lá abastecer também? É porque a política, ela vai desgastando a gente, né, e a gente vai... E aí eu falo, cara, e o jeito como você fala faz toda a diferença. Por exemplo, a gente brinca muito, né, porque minha mãe toda, porque não pode ter arma, né, o Giovanni é super progão, Giovanni tá inscrito em clube de tiro e tal. O sonho dele um dia é ter uma arma em cada canto da casa e tal. E aí ele discutindo isso com ela, ele falou, tia, eu vou te falar uma coisa, eu bandido, fez mal pra minha família, eu mesmo quero matar ele, enterrar de cabeça pra baixo. Se você fala isso pra uma pessoa que ela já tá contra você choca a pessoa. Você perdeu, inclusive digo mais, você perdeu este debate e próximos também. Então a gente às vezes precisa pensar, assim, de fato, pensar igual como se você estivesse ensinando uma criança, por exemplo, né? Você vai ensinar uma criança. Você está tentando ensinar uma criança. E aí, para você ensinar uma criança, tem que entender que o nível de cognição é inferior. E é inferior não porque a pessoa é burra, não tem compreensão. É porque ela foi exposta a argumentos falaciosos, enganatórios, né? Por exemplo, você vai falar assim, olha, nossa... Por exemplo, eu já fui fã, eu tenho foto com o Fernando Henrique, eu achava ele o máximo. E eu me lembro que na época eu falava, nossa, tirei foto com o Fernando Henrique e tal, saí até no Jornal Nacional, foi super legal. Hoje, tá no Instagram até hoje, porque isso faz parte da minha história. Mas tá lá, o cara privatizou com dinheiro público. Mas eu não sabia, e eu precisei que alguém me contasse isso, sabe? E quando eu vou contar isso para as pessoas, eu falo, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu conheço muitas pessoas que têm uma visão de esquerda que eu adoro. A minha orientadora de mestrado, a Simone Tucci, se lembra dela? Ela é uma pessoa às vezes eu tenho melhor conversa com ela do que com alguns liberais. Tem liberal que é chato demais. Você não dá conta de conversar com a pessoa. Cara, eu acho que é isso. O Rodrigo Saraiva, que é nosso amigo, fala muito disso, né, Priscila? Tipo assim, primeira coisa, não seja chato. Nós somos chatos demais. A gente... E aí, quando eu te perguntei sobre a questão do profissionalismo, não é nem a questão da gente melhorar, mas da gente ter mais pessoas envolvidas na área de comunicação das ideias da liberdade. Por exemplo, eu sou economista, cara. Eu não sou um cara que ia para entender tudo de comunicação, mas se eu tivesse... Por exemplo, você deu o excelente exemplo do filme da Brasil Paralelo. Ali foi uma profissionalização. Os caras contrataram gente que entendia de fazer roteiro, ator, os caras lá...
Eles não chamaram a galera do movimento liberal para fazer o... Adriano, hoje, se você parar para pensar, hoje o que aconteceu? O Humberto Eco falava isso. Hoje a internet virou uma mesa de bar que deu voz para muitos idiotas, é a expressão dele, né? Por quê? Porque, teoricamente, há muitos anos, há 30 anos atrás, você não sabia o que a sua vizinha achava sobre aborto. Você não sabia o que seu colega de trabalho pensava sobre o casamento homoafetivo. Você não sabe, as pessoas não ficavam elas não tinham opinião sobre... De repente, se você perguntasse, a pessoa falava, sei lá. O que você pensa sobre as pessoas transexuais, sei o quê? Você fala, hã? Tem até um meme na internet que é engraçado, que você pergunta para um senhorzinho na praça, uma pessoa mais humilde, né? O senhor é cis ou trans? Eu, mineiro. Aí ele, mineiro. Aí outra pessoa chega e fala, oi, você é cis, trans, não binário, isso é macho. Pois é, mas é binário? Não, é macho. Binário? Aí ele, não, sou gosto disso não uso isso não. Não uso nessas coisas de droga aí, é pra bandido. Tem aquele meme do cara, você descobrir que seu filho é cis, o que você faz com ele? Eu dou uma coça nele, pra ele virar homem, não sei. Tem um também que é assim, ó, o que você faria se você descobrisse que seu filho toma creatina? É ótimo também, sensacional. Mas o que é interessante disso? Por exemplo, se você me convidasse aqui para vir nesse podcast hoje aqui, para falar sobre futebol, para me dar uma opinião sobre futebol, sobre Olimpíadas, eu não ia aparecer. Eu não entendo não. Eu descobri que a bola era redonda um dia desse. E não é a minha área de entendimento. A gente precisa aprender por exemplo, por que você consegue falar de economia de uma forma gostosa? Porque você estuda muito isso, você sabe explicar de forma diferente. Se o aluno falar, não sei, não entendi, aí você explica de outro jeito, de outro, até ele entender. O problema é, as pessoas hoje têm opinião sobre tudo. E elas não têm vários jeitos de explicar. Então, elas decoram o que alguém diz para elas, né? E saem falando isso. E aí, na hora do debate, porque quando você começa a discutir, o primeiro argumento é racional. Isso de direita e de esquerda. Isso é direita e esquerda, os dois lados. De todo lado, da direita também. E aí, é assim, o que acontece? Eu chego e falo, o Bolsonaro é legal. Aí fala, por quê? O que ele fez de bom? Se fuder. Aí começam as ofensas pessoais. Partiu para ofensa pessoal é porque acabou todo o seu repertório de argumentos. Quando a pessoa tem um repertório de argumentos, por exemplo, eu tomei muito hater no Instagram na época, quando eu comecei a mexer com marketing médico, porque o povo falava assim, mas você nem é médica, você não sabe nada de médica, você não sabe nada daquela sua vida, médico tem que ser blogueiro, sei lá. Mas eu tinha argumentos para falar, porque era minha área, eu tinha exemplos para mostrar, eu tinha exemplos para dizer, olha, seu paciente, às vezes, ele precisa da sua informação, a informação, ela salva vidas. Uma das coisas que eu achei mais interessante que você postou quando você estava entrando nesse mercado era justamente isso, assim, você quer que um médico fale na internet, você quer que tenha mais médicos fazendo Reels, ou você quer continuar na mão de um cara que vai falar coisa aleatória? Tem que ser um médico mesmo. O médico tem que ser blogueiro. O cara que faz o tigrinho, inclusive, que ganha pra você perder. E não é bem ser blogueiro, eu falo que eles usam esse argumento para diminuir o cara. Mas o que acontece? Eu brinco muito, falo assim, na medicina, tem duas coisas que você, quando vai formar lá, fazer o seu juramento de Hipócrates, você promete, você jura lá com a mão para cima, né? Dois deles, né? Primeiro, que você vai defender o direito do seu paciente servir aonde quer que você seja chamado. E hoje o seu paciente está aqui, precisando de você, porque tá cheio de informação errada aqui. Tá cheio de gente falando que se seu filho derramar Super Bonder no olho, é para jogar Coca-Cola. Tá cheio de gente como a Mayra Card, que fala que você pode ficar 6 dias sem comer nada. Ou a Kátia Damasceno, toda vez que eu vou dar aula pros ginecos, lá no curso do meu pai, eu ponho eles para assistir o vídeo que ela fala que menstruação é um coágulo. E que se você comprar o curso de pompoarismo dela, você não vai ter mais endometriose. Ele tem quase um AVC de assistir. Ficam putos, mas eu pergunto, e o que você está fazendo para mudar isso? Porque ela tem 2 milhões de seguidores. Aí você vai ver nos comentários, o povo tá assim, olha amiga, viu, viu, olha aqui, não sei o que, nanana. E não tem um médico para ir lá peitar ela e falar de volta. Falar, não pode. Aí teve um médico aí, um assessorado nosso aqui, que ele foi falar uma vez que tinha uma determinada posição, que o homem corria mais risco, né, de ter fratura, que é a mulher por cima ali, tinha aquela... E, inclusive, ele exemplificou usando o vídeo dela. Ela foi lá e bloqueou ele. Por quê? Porque ele atrapalhava o conteúdo dela. Uai, peraí, se a gente não tá fazendo algo que é pro bem das pessoas, por que eu tenho que tampar uma parte do conteúdo? Entende? E a gente vê que hoje, sim, tem guetos assim. Por exemplo, o seu algoritmo, ele vai te entregar a gente de quem você gosta. Por isso que eu gosto muito, às vezes, de buscar coisas nada a ver, assim, com o meu
mainstream, que é exatamente para eu poder não ficar presa numa caixinha. Porque senão a gente começa a ficar muito preso e você não sabe os argumentos. Toda vez que eu vou discutir com esquerdista, eu assisto vários canais de esquerda para eu ver o que eles estão falando. Então eu já chego preparada, porque eu já sei o que eles vão falar. Eu já sei o que os jornalistas principais deles estão falando. Eu falo, então. E aí eu já penso em como eu vou me conectar com a pessoa antes. Porque se você já olha para ela como se ela fosse um rival, né? Comunicação é tornar comum, cara. Você não tá numa batalha, numa arena. Ali é tornar comum, não necessariamente se eu te fizer concordar comigo, eu ganhei. Não tem perdedor e vencedor. A gente pode, inclusive, conversar e você continuar pensando do seu jeito e eu do meu. Com todo o respeito do mundo, sem que isso signifique uma derrota. A gente leva tudo como pessoal. Se você continuar com o seu pensamento, então é porque eu não sou boa o suficiente em te convencer. Ou porque você é burro, porque você não sabe, que você não quis, você não aceitou, você é teimoso. E não, às vezes a gente tem que entender que algumas pessoas estão dentro de espaços, né? Você vira para um cara que é servidor público, né? E vai lá falar para um servidor público sobre a reforma da Previdência. Fala, tem que cortar de todo mundo, porque cortar só no Bodoto não serve. O cara fala, mas que... entendeu? Então, quando envolvem interesses que, às vezes, envolvem a vida pessoal, é natural que as pessoas tenham visões específicas. Então, é óbvio. Por exemplo, o fato de eu ser mãe, depois que eu tive filhas, mudou muitas das minhas visões de mundo. Antigamente, eu não estava nem aí para nada, para as pessoas. Hoje, eu já estou um pouco mais. Porque, querendo ou não, meu filho ver algumas coisas, às vezes, pode interferir no meu exemplo também. Né? Então, aí mais a minha necessidade de pensar como vou comunicar com meu filho de forma que a minha comunicação aqui, né, seja mais interessante, né? É um desafio. Mas a gente precisa parar de enxergar o pessoal da esquerda como um inimigo, um rival. Eles são pessoas que pensam diferente, estão dentro de aspectos diferentes e, principalmente, eles estão assistindo uma narrativa que a gente não está assistindo. É isso. É como se alguém estivesse dançando sem a gente ouvir a música. E aí a gente quer falar, gente, é louco, meu Deus, porque alguém fez essas pessoas acreditarem nisso. Como aconteceu na época da Covid, os médicos foram silenciados, assim, num volume que... Uai, não sei se você viu que os Estados Unidos, né, eles estão caçando os registros dos médicos que prescreveram ivermectina, sendo que o Nobel da Medicina foi um médico que falou sobre os efeitos positivos da ivermectina. Você fala, pô, e aí? Tem alguma coisa errada aí, né? Quem tá certo, né? Então, eu acho que é tudo passível de... A gente não pode ter a postura, eu acredito, né? Tão arrogante assim, ainda que eu acho que a gente tem que se recolher a falar sobre aquilo que a gente realmente sabe, né? Eu não peito um debate, por exemplo, de feminismo como a Ana Campagnolo. Jamais. Não ligo igual ela. Eu não vou falar de língua portuguesa igual a Lara Brenner, não vou falar de economia como você. Então, tem coisas que às vezes a gente precisa entender. Bom, aqui tá o meu limite, o que eu deveria tomar, como diz minha mãe, fala, é a hora do burrinho abaixar a orelha e aprender mais. Me falta muito. Não, mas hoje você quer saber, a gente quer saber de tudo.